Bom dia, feliz sábado a todos. Bom dia e feliz sábado a você que também está em casa acompanhando aqui a transmissão e neste momento a recapitulação da lição. Aqui ao meu lado está o nosso querido e amado irmão, membro dessa igreja, né? Sempre será, irmão Silvio. Seja bem-vindo, Silvio. Está aqui ainda Obrigado, se ajeitando. Eu falei até para ele que ele disse assim: Marcelo, eu cheguei quase em cima da hora que não deu tempo de me ajeitar. Eu, rapaz, você já nasceu ajeitado, rapaz. Mas dê o seu bom dia aí, Silvio. Eu espero que seja ajeitado para bom, né? Silvio. Lição Número 6. muito especial, né? Essa lição, assim, faz a gente refletir sobre muita coisa em nossas vidas, muitas coisas que acontecem, né? E o porquê delas acontecerem. E nos fez, na verdade, durante o estudo dessa lição, recobrar a lembrança de que Deus está constantemente cuidando de nós, mas é necessário também que a gente possa ter essa busca por esse Deus que está sempre disposto. E às vezes acontece que às vezes nós nos indispomos, né? Nós nos afastamos e etc. E por aí nós vamos ver, né, durante a lição. É verdade, eu lembro de uma fala do pastor Rodrigo Silva que ele disse que a graça é de graça, mas não é de graça, tá? Deus nos dá de graça, mas não custou muito caro para ele, tá? E aí nessa lição nós vimos exatamente a necessidade, qual é a nossa parte a desempenhar, tá? Nesse plano também. Não que a gente vá conseguir com isso a salvação, vou fazer alguma coisa para ser salvo, não é esse o motivo, tá? Mas há uma necessidade de nós nos empenharmos também e realizarmos um trabalho em favor da nossa própria vida e também um trabalho divino humano. Deus faz a sua parte e nós devemos fazer também a nossa. Irmãos, lição 6, lutando com toda a energia, vamos orar. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, gratos Te somos pelo dom da vida, pela Tua misericórdia e pelo amor que o Senhor apresenta todos os dias a cada um de nós. Que o Senhor conceda a cada um, ó Pai, o Espírito Santo, para que o mesmo nos faça compreender o estudo dessa lição e aceitar e pôr em prática as verdades aqui contidas. Amém. Fica, pois, conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E aí, Silvio, o verso para memorizar está onde aí? Me fale aí para os nossos irmãos. Colossenses, capítulo 1, versículo 29. Paulo diz assim, olha, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então aqui Paulo ele já dá a dica, né? Esforçando-me o mais possível, tá? Tem coisas no plano da salvação que nós não podemos fazer, mas tem coisas que dependem de nós, tá? Deus nos dá a capacidade de nós termos liberdade de escolha, tá? E de andarmos por caminhos bons, Ele nos aconselha. Mas jamais Deus vai nos tomar pela mão e sair arrastando para o céu. Não que Ele não nos ame, Ele até gostaria de fazer isso. Pegar a Elisângela pelos cabelos e sair levando para o céu. Mas Ele nunca vai fazer isso, tá? Porque depende, é a parte que ela tem que desempenhar. Ela tem que querer, tá? Então, por isso que Paulo diz aqui, olha, esforçando-me. Paulo se esforçava para poder alcançar a salvação, tá? Ele tinha a parte dele que ele deveria desempenhar. E a lição começa no dia de sábado aqui, contando a história de um homem e uma mulher que ambos tiveram os filhos assassinados. E a mulher já por 20 anos carrega consigo uma amargura que só cresce, né? E uma ira, aquele sentimento ruim de não ter perdoado ainda. Enquanto que um homem que teve seu filho também assassinado por, se não me engano, por terroristas, alguma coisa assim. Terrorista. Né? E mostra que ele já havia perdoado aqueles homens que fizeram a maldade com seu filho, e com certeza ele vivia melhor. E aí a gente vê como a mesma situação pode acontecer com pessoas diferentes, cada uma
agir, decidir, agir e viver de forma diferente. Assim, da mesma forma, somos nós em relação ao Evangelho e em relação a Deus. Deus se apresenta de igual modo para todos nós, mas cada um, em seu coração, vai decidir como receber, como aceitar esse Deus. E assim, diante de nossas vidas, meus irmãos, nós passamos por questões, situações em que nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração para aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas, ou rejeitar, ou fazer algo de forma parcial. E a lição ela vem trazendo algo muito importante, que é o papel que nós devemos desempenhar dentro dessa relação homem e Deus. Aqui eu quero levá-los a pensar o seguinte, sobre esse exemplo aí que o Marcelo citou, né, que está aqui na lição, né? Situações semelhantes, tá? Mas reações bem diferentes, tá? E pense um pouquinho sobre como era o coração daquela pessoa que não tinha perdoado. Até mesmo a saúde física dela, tá? Entretanto, aquele que tinha oferecido perdão, tá? Ele tinha muito mais serenidade, paz até para viver. Então, quando nós oferecemos o perdão, na verdade, o maior beneficiado sou eu. Não é a quem eu perdoo, mas é eu que estou, então, perdoando. Tá? Então, o apóstolo, quando ele diz que você tem que se esforçar, é porque não é fácil você perdoar uma pessoa que matou seu filho. Não é fácil você perdoar uma pessoa que lhe deu um tapa na cara. Não é fácil isso. Mas a gente precisa se esforçar para poder conseguir alcançar esse nível. Como eu vou conseguir isso? Sozinho é difícil. Mas nós temos um Deus Espírito Santo que nos ajuda a entendermos e que o próprio Jesus chama de o Espírito da Verdade, né, Marcelo? Que é, inclusive, o próximo tema da lição. Então, quando você estiver com dificuldades para perdoar, busque a Deus, que o Espírito Santo vai tirar essa mágoa do seu coração e você vai ser muito mais feliz e ter até saúde. E o Espírito Santo, Silvia, aqui na parte de domingo, quem quiser acompanhar pela lição, ele exerce um papel fundamental nisso. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo é quem convence, né, da justiça, do pecado e do juízo. Ele convence, Felipe, de uma forma que ele te dá a total ciência, por exemplo, onde tu está errando, de qual é o nosso pecado. Ele nos convence da justiça de Deus. Ele nos convence de que ele deixa bem claro para nós de que haverá um juízo também. Mas tem um ponto fundamental aí, Silvio, que ele não nos obriga a viver conforme aquilo que ele já nos apresentou e que, de certa forma, não, eu sei que Jesus morreu para me salvar na cruz porque, por conta do meu pecado, havia necessidade de derramamento de sangue. Eu sei, estou convencido de que Jesus virá e levará os seus e que haverá um juízo. Porém, eu não quero viver essa verdade. Então, assim, o Espírito Santo ele nos convence, sim, ele nos apresenta e deixa bem claro para nós, e sem sombra de dúvidas. Porém, está em mim o acreditar, o aceitar e viver conforme essas verdades que ele, de forma tão clara, nos apresenta, Silvio. Sim, Jesus mesmo disse que ele é o Espírito da verdade, né? Ele vai nos guiar em toda a verdade, mas ele ele não avança o sinal, tá, para nos obrigar a essa verdade, tá? Apesar de saber que é verdade, mas ele não avança. Ele deixa que você tome a decisão, porque faz parte da nossa natureza. Deus nos deu isso, o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. E apesar de saber o que é melhor para nós, Deus não nos obriga a obedecermos e seguirmos a verdade, tá? E eu imagino que deve doer muito no coração de Deus e do Espírito Santo, quando ele vê um filho seu se encaminhando para o precipício, e ele
Por mais que apele, a pessoa não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue atender, não atende e termina se esborrachando onde ele não poderia, não precisaria acontecer isso, tá? Então, nós precisamos ter a sensibilidade para entender e ouvir a voz do Espírito Santo e compreendermos a verdade e abandonarmos o erro. É interessante que a gente sabe que Deus quer plenitude para nós. Ele quer que a gente vá bem em todas as áreas de nossas vidas. E a lição trouxe um comentário que eu achei muito importante. Embora o Espírito Santo tenha poder ilimitado para nos transformar, é possível, por escolha própria, restringir o que Deus pode fazer por cada um de nós. E ele diz assim, embora o Espírito Santo possa nos trazer a verdade sobre nossa pecaminosidade, ele não pode nos obrigar a nos arrependermos. Não pode nos forçar a crer nele, nem a lhe obedecer. Veja como Deus, ele é educado de uma forma... Cavalheiro, né? Cavalheiro, que não nos obriga. Eu tenho certeza que, na verdade, talvez alguns aqui já tenham dito assim, eu não queria ter o livre-arbítrio. Porque nós, pecadores como somos, nós somos tendenciosos a escolher o que é errado. E quando a gente escolhe o que é errado, quase que 100%, eu creio que 100%, se não 100%, na verdade. Se não agora, mas no futuro, vai dar errado. Embora o mundo, de certa forma, nos apresente, na maioria dos casos, que o crime compensa, né, Silvio? O mundo apresenta isso. Eu gosto muito de dizer que o pecado não compensa. O pecado nunca vai compensar. Porque, a princípio, pode ser algo bom, maravilhoso, e você ir até o restante da sua vida de boa, vivendo aquele pecado ali. Por exemplo, diz, rapaz, fulano de tal, rouba a vida toda, tem casas e etc., bens, vive uma vida boa, mas no fim é caminho de morte. A sentença será morte, se não houver o arrependimento. Então, meus queridos, o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado, ele nos mostra onde nós estamos errando, mas ele não nos força a nos arrepender, a sair daquela condição. E é um papel tremendo, porque todos os dias ele está ali, ó. Mas acontece que por conta do nosso livre-arbítrio, a gente pode vir a fazer o quê? Cometer o pecado sem perdão, que é como é falado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Endurecer o nosso coração ao ponto de não ouvir, nem mesmo de longe, a voz do Espírito Santo. Ouvir apenas os nossos desejos gritando ou cochichando dentro de nós. Marcelo, eu queria falar agora para os nossos amigos que estão nos vendo pela internet, tá? Que às vezes você pode se perguntar assim, mas por que Deus permite que eu ande por um caminho que Ele sabe que tem um buraco lá à frente, tá? Mas sabe, querido, Deus te deu a capacidade do livre-arbítrio que nós falamos aqui. Você que tem que decidir, tá? Você que tem que decidir. E se Deus intervisse, não permitisse, não dá certo, e mudasse a sua rota, tá? Sabe o que Satanás ia fazer? Ele ia acusar Deus. Está vendo, Deus? Ele só está te seguindo porque tu obrigou ele a fazer isso, tá? Tu obrigou ele a fazer isso. E aí, nesse processo do grande conflito que nós vivemos entre o bem e o mal, tá? Cristo, ele ama a sua justiça, e ele preserva a sua justiça, tá? E a justiça de Deus diz que você tem liberdade para escolher, tá? Por isso que ele não te obriga a fazer mesmo o que é certo. Ele apenas aconselha, tá? Alguém da congregação a participar? Cacá, Edmilson, Ludemília. Seguindo o fluxo, tranquilo? Pois vamos lá, né, Silvio? Vamos lá. Em seguida, aqui a lição, na parte de segunda-feira, fala sobre a combinação divino-humana, que nós citamos no início da lição, né? Existe a sua parte a desempenhar, tá? No plano da sua santificação, da sua vida cristã, e existe a parte de Deus. O máximo que... deixa eu ver aqui, quem cozinha bem aqui, né? A Ludemília. O máximo que a Ludemília pode fazer é fazer uma comida muito gostosa. Mas também botar na minha boca e mastigar por mim e engolir, não tem como ela fazer isso, tá? Ela pode fazer a comida, e eu tenho que comer,
mastigar e engolir, senão não serve. Então Deus, ele tem, Deus tem nos dado, tá, tem nos provido de coisas assim maravilhosas. A vida, todo dia você tem a vida, a salvação, a graça de Cristo que morreu em nosso lugar e nos deu a possibilidade de herdarmos o reino eterno. Mas tudo isso é maravilhoso demais. Mas se eu não quiser, se eu não aceitar, e o Marcelo já até falou sobre isso, não vai servir para mim, não adianta, tá? Então, Deus faz a sua parte e eu preciso fazer a minha parte também no plano da salvação. É interessante, só volta, né, o que a gente já havia falado, essa questão, o título aí diz assim, ó, a combinação divina-humana. E a gente sabe que em uma relação tem que ser equilibrado das duas partes. Então, assim, Deus, eu tenho plena certeza que a vontade de Deus de nos salvar está lá na estratosfera, acima de lá tudo, acima né? de tudo. Mas e a nossa vontade? E a minha vontade? Cada vez mais a gente tem percebido ultimamente que, principalmente os cristãos, eles querem se empenhar um pouco menos nessa caminhada. Isso em todas as áreas. Em todas as áreas. Se cansam mais fácil. E aí, às vezes, a gente vendo alguns exemplos da Bíblia, por isso que tem tanto exemplo na Bíblia, exemplos assim difíceis, como o exemplo de Jó, e pelo amor de Deus. A gente lê as histórias da Bíblia, fica parecendo que é uma ficção, um filme, um conto, alguma coisa assim. Porque, por exemplo, debatendo a respeito de quem eu citei, Jó. Ah, mas Jó passou por isso, e louvou a Deus e tudo. Mas vocês pensam que foi só assim, foi fácil assim o processo todo? Oh, Senhor, não, beleza, tudo ótimo. Não foi assim. Não foi. Em tudo da graça não é tão fácil assim, né? Não foi tão simples. E às vezes a gente vê pessoas passando por um problema e diz assim, Ave Maria, fulano parece que não tem fé, parece que não acredita em Deus. Vá lá passar pela mesma coisa. Vá lá. Então, é aquela questão aqui até mesmo do terreno aqui, né? Do nosso coração, do primeiro exemplo aqui. Nem sempre vai ser fácil. Uma coisa que eu costumo muito falar até nas minhas pregações é que, às vezes, algo para mim é pequeno e simples. Mas, às vezes, para o Felipe, a mesma coisa é grande e terrivelmente complicado. E na nossa vida cristã é assim. Eu não posso querer medir a fé do Cacá por um problema que ele está passando, pelo qual eu já passei e eu passei de boa. Não é assim. E na nossa caminhada cristã, a lição aqui fala bem clara que é necessário que a gente se esforce. Paulo se empenhou aqui, como diz o versículo, se empenhou ao máximo. Foi apedrejado, passou fome, e etc, etc. Ficou ali em situações terríveis que talvez se fosse um de nós aqui, não teria aguentado nem 10%. Nem 10%. Claudinei. Microfone para o Claudinei, por favor. Para quem não conhece, o nosso amigo Cacá. Em relação a essa combinação, bom dia, Marcelo. Bom dia, senhor. Silvio. Eu tenho uma coisa muito importante em relação a essa observação, muito importante em relação a essa combinação divina-humana, é que, rapaz, tremendo. Eu tive um trabalho há pouco tempo ali no Parque Sul. Lá eu encontrei um irmão que estava totalmente decepcionado, entendeu? Com a sua atuação no meio que vive, né? Ou que viveu, até provisoriamente, ele está, por escolha, separado, porque ele atribuiu uma série de fatores negativos à nossa fé. Então ele não está separado para uso divino, né? Exatamente. O que acontece? Alguns minutos atrás, os irmãos mencionaram a questão de que o Espírito Santo não pode nos forçar a fazer algo que nós não queiramos. Ele mostra, de fato, é a ação divina humana. Ele está para convencer do pecado, da justiça e do juízo.
Agora, aceitar o perdão dele é uma coisa nossa, como o Silvio falou muito bem, perfeitamente. A questão é que o trabalho imenso de eu tentar abrir os olhos daquele homem, é que ele, por escolha própria, escolheu fechar. Nós pertencemos a essa igreja. Nós acreditamos nessa fé. Nós pertencemos a esse corpo congregacional e essa crença, essas doutrinas aqui da igreja, a igreja de Deus. E tentar fechar os olhos, esperando que a igreja seja uma igreja perfeita, é um erro absolutamente tremendo nosso. Acontece que não reconhecer a fragilidade da igreja e sair dela por conta de erro de A e B, está me colocando no mesmo barco, perto do naufrágio que aqueles que estão nessa situação, ou que eu vejo nessa situação. O que eu quero dizer com isso? Se nós não permitirmos que haja uma obra completa do Espírito Santo na nossa vida, por nossa própria escolha, ou seja, nosso livre-arbítrio, nós naufragamos na fé. Olha só, eu dizendo para ele, irmão, por mais que ela pareça débil e defeituosa, preste a cair, é a igreja de Deus, e você deve estar nela, porque ela é o barco da salvação. Então você precisa acreditar na ação desse Espírito Santo, porque tudo que foi prometido para nós, para os remanescentes, por ocasião da perseguição, é pão e água. Está nos escritos. E tudo que nós precisamos saber para a nossa educação em toda a área da nossa vida espiritual está dentro dos periódicos, está dentro do Espírito de Profecia, está na Bíblia. Nós não precisamos afastar, como ele estava aconselhando alguém. Ele me pôs em uma situação constrangedora muito grande. Quando ele diz, você está lutando debalde, que esse povo não tem jeito. Mas é exatamente essa visão aqui, eu dizendo para ele, que está te colocando como uma pessoa que está pulando fora do barco da salvação. Essa é a arca da salvação. Até a volta de Jesus, o povo continuará sendo esse. Até a volta de Jesus, é o Espírito Santo que vai nos convencer. E até a volta de Jesus, o critério de salvação depende de mim e de você, porque o que Deus pôde fazer, Ele já fez na cruz do Calvário. Agora é você, e agora é nós. Essa combinação divina-humana, se nós não acreditarmos, não atribuirmos os atributos, ou seja, o percentual, o 100% da ação de Deus para nós, como já concluída, e a nossa parte é a nossa aceitação, então nós estaremos pulando fora da arca da salvação. Muito bem, Cacá. A Ludemília ali. Quando chega na Ludemília, deixa eu só falar para vocês, citar, aliás, um texto de Paulo, e diz, olha, seguir a Cristo produz marcas, as marcas do Senhor Jesus. Pense um pouquinho na igreja apostólica no começo da história, pessoas sendo açoitadas, crucificadas, decapitadas, esquartejadas, tá? Você acha que o evangelho hoje é diferente daquele dia? Que a salvação não vai cobrar um preço também para você? Então, às vezes a gente fica muito acomodado, tá? Não, mas aqui tem que ser desse jeito. Cuidado, a gente tem que estar muito atento, porque se tudo está tão bem assim com você, dá uma fiscalizada na tua vida, vê como é que está o teu relacionamento com Cristo, não está passando nenhum crisol, nenhuma provação, tem algo errado. Nós precisamos estar constantemente sendo provados para sermos purificados e aperfeiçoados de acordo com a vontade de Cristo. Diga, Ludemília. Bom dia, feliz sábado a todos. Continuando com o Cacá está dizendo, quando eu deixo de vir para a igreja por achar que irmão A ou irmão B está fazendo alguma coisa, que está tudo errado na igreja, eu estou simplesmente me julgando uma pessoa perfeita. Por que tudo lá está errado e comigo não está errado? Nós sabemos que aqui é um hospital. Eu posso estar vendo, estou bem por um lado, e o outro lado? O meu irmão está caindo naquele pecado e eu estou caindo em qual? Né? É só isso, a diferença é só essa. Aí eu me julgo que estou... Não, lá está tudo errado e eu que estou certinha. Não existe perfeição enquanto Cristo não voltar e nos transformar, gente. Certo que o nosso caráter tem que ser burilado a cada dia. Outro erro que nós incorremos muito é achar que nós vamos ser aperfeiçoados quando Cristo voltar, e não é. Nós estamos sendo burilados. Deus, quando voltar, Ele vai dar só aquele
toque final. É como quando você faz um rascunho e depois o artesão vai dar o toque final. Nós temos que aperfeiçoar os nossos caráteres, as nossas escórias, as nossas imperfeições, é aqui. Aprendendo na igreja, com os conselhos dessa igreja, e totalmente na dependência de Deus. Eu não posso julgar de forma nenhuma o meu irmão, a minha igreja. Eu não posso. Nós temos que colocar isso na nossa mente. Eu tenho que colocar. Meu irmão caiu, alguém caiu. Vamos orar por ele, vamos ajudar ele, porque eu sou imperfeito, gente. Sou imperfeito. E só para fechar aqui, um comentário que eu achei importante. É importante se lembrar disso. Neste mundo em que muitos querem obter cada vez mais mediante cada menos esforços, o que diz aqui? Que cada dia mais a gente quer obter mais fé, mais bênção, mais correção dos nossos erros, mais perfeição de caráter, nos esforçando menos, orando menos, louvando menos, lendo menos. É totalmente caminho contrário, né? E não é fecha impossível. essa conta, né? Não fecha. E aí, Silvio? Vontade... Marcelo. Oi, Edmilson. Vocês já ouviram falar... A lição deste trimestre fala sobre a questão do crisol, né? Uhum. E vocês já ouviram falar do crisol dentro do crisol, né? Então, baseado no que a Ludemília estava falando, todos nós, essa vida como um todo, ela é um crisol para nós, né? Então, essa vida nós estamos aqui sendo aperfeiçoados como um todo. Mas mesmo dentro desse crisol, que é toda a nossa vida, nós passamos por crisóis individuais, né? Então, é isso que nós temos que aprender, que como um todo, essa vida é um crisol lhe aperfeiçoando, né? Aí quando Cristo voltar, o seu caráter já tem que estar formado, não tem essa questão de formar lá no céu, quando chegar lá é que vai ser, não, é aqui, essa provação que nós estamos passando aqui é para nos aperfeiçoar como igreja, como filhos de Deus, como irmãos, como um todo. Ok, o Edmilson já deu aqui a ponte para o próximo tema, né, que é a vontade disciplinada. Nessa parte da lição, o autor ele coloca que duas palavras, emoção e razão. Tá? Emoção e razão, né? Muitas vezes nós somos guiados pela emoção. Tá? E aí, Jeremias já disse que enganoso é o coração. Tá? É Jeremias? Me corrija aí se eu estiver. Isso, obrigado, Tiago. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração. Eu não posso me basear nas emoções, porque vai dar errado. A gente tem que ser um pouco racional, tá? A verdade é racional. Você tem que ter convicção do que você está falando, tá? E aí, aqui a lição citou alguns exemplos de pessoas que precisaram disciplinar sua vontade, tá? Porque quando não fizeram, deu coisas assim terríveis. E aí eu quero citar aqui o caso de Davi, né? Um homem, um líder maravilhoso, um grande rei, mas de repente ele se deixou guiar pela emoção, viu uma mulher bonita, tá? E aí então começou uma certa sedução, atração, e quando Davi se deu conta, ele tinha adulterado com a mulher, tinha mandado matar o marido dela, e a nação de Israel ia pagar a penalidade por isso. Então, muito cuidado com os nossos olhos, confiar na nossa emoção. A gente tem que ser racional mesmo. A mulher é muito emocional. Concorda comigo, Marcelo? Não me deixe sozinho nesse barco, não. É o que falam, né? É o que falam, né? Diga, Pedro. Francisco. Mas, sabe, assim como nesse termo, nesse sentido emocional, está igual praticamente. A gente encontra muitos homens sensíveis, emocionais. Hoje está devido toda essa carga, tá entendendo? Todos esses acontecimentos, assim, de uma forma assim, atrelando cada dia,
está colaborando para prejudicar o outro e assim tem essa convivência nossa. Está fazendo com que nós vivamos assim. E, Ribeiro, eu concordo com esse pensamento. Por isso que eu falei, dizem. Porque assim, o cristão, ele tem que ser realmente razão. Porque Deus é razão. O Espírito Santo é razão, Jesus é razão. Porque se nós formos deixados entregues a nós mesmos por nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos eles vão nos levar nem sempre para coisas boas. Quando acontece um problema muito sério com a gente, quais são as falas que a gente reproduz? Eu digo reproduz porque outras pessoas já haviam falado antes da gente. Diga aí qual foi que você já falou. Vontade de sumir. Vontade de ir embora. Alguns até mais... Isso acontece comigo, né? Mas outros dizem assim, ou vontade de morrer. Entendeu? Essa fala está carregada de emoção, e emoção negativa. Agora imagine se você e eu formos agir todas as vezes que acontecem problemas com a gente mediante as emoções. Quantas pi já teríamos feito? Vejam só. Por isso, muitos de nós são homens e mulheres de dores, que já passaram por muitos problemas e dificuldades. Mas o estar, permanecer no Senhor, é que nos faz tomar decisões corretas, coerentes, segundo a vontade de Deus. Porque se eu for perguntar aqui para cada um de vocês aqui, quando passou pelo maior problema de sua vida, com certeza a maioria teria dito assim, talvez a Lindalva já teria ido embora, já estaria em outro lugar. Talvez o Cacá, ou talvez eu, talvez o Felipe já estivéssemos entregue a algum vício de bebedeira, de álcool, de drogas e etc. Porque quando a gente passa por emoções, sentimentos bons, é tudo maravilha. Vem alguém aqui e lhe faz alguma coisa, vamos comer uma pizza, vamos tomar um suco, alguma coisa assim, um guaraná, fazendo a propaganda. Não é isso. Quando a gente tem bons sentimentos, a gente quer fazer coisas boas. Agora, quando a gente passa por problemas, dificuldades, que a gente sente coisas ruins, a nossa tendência é fazer coisa ruim também. Mas vamos deixar a pessoa que tem o aval mesmo assim. Vai, Úrsula. Microfone aqui, Moisés, para tua tia, rapaz. Tia, prima, cuida. É interessante a gente ressaltar que as emoções, elas são importantes. Elas têm o seu papel, porque Deus ele nos deu as emoções. A questão é como nós usamos as nossas emoções. Porque a mesma tristeza que muitas vezes me dá vontade de sumir, é a mesma tristeza que pode me levar aos pés de Deus e suplicar a presença dele. Concordam comigo? Então, sentir não é o problema. Porque se nós fôssemos insensíveis e 100% razão, a gente iria ser insensível até mesmo às situações difíceis que Deus usa para nos salvar, né? Então, as emoções, elas são importantes, elas têm o seu papel, porém, nós precisamos ter cuidado em agir somente com emoção, porque enganoso é o coração do homem. Muito bem. Mais alguém? Eu só queria... A Ludmila falar. Eu só queria ler com vocês aqui o texto de 1 Pedro 1,13, quando Pedro disse assim, olha, por isso, cingindo o vosso entendimento. Eu vou parar aqui só nessa frase aqui, né? Quando ele fala cingir o entendimento, tá? Ele está querendo dizer que a gente deve buscar em Deus, sabedoria, tá? Devemos buscar em Deus sabedoria para tomarmos as decisões corretas, tá? Tomarmos as decisões. Porque, assim, a mente humana, ela pode te conduzir a muitos lugares, tá? E aí a gente já falou sobre a tendência natural, pecaminosa que nós temos, que nos conduz sempre ao pecado, né? Mas quando nós rogamos ao Espírito Santo, a Deus, que possa cingir a nossa mente, nos dê sabedoria para tomarmos as decisões certas, para que a gente possa permanecer continuando, andando no caminho estreito, seguro e que nos conduzirá a Cristo. Então, ainda falando da razão, né?
a Úrsula falou que as emoções nos levam, né? Mas o agir, nós temos que agir sempre na dependência de Deus, né? O que é que diz Romanos 8:12? Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o que é que Deus nos pede? Um culto racional, não é uma coisa aleatória. Eu só vou vir para a igreja quando eu sentir. Se eu não sentir, eu vou para a igreja e eu não sinto. Tu não tem que sentir, tu não tem que entender. Tu tem que apenas fazer o que o Espírito te pede. Porque muitas coisas que acontecem conosco, muitas coisas nós só vamos entender no céu. Você não vai entender, porque a nossa mente é finita. Nossas emoções são duvidosas, nosso coração é enganoso. E a única bússola que nós temos que é a palavra de Deus e a dependência do Espírito dele. Bom, seguindo a lição, ela fala sobre um compromisso radical, né? Jesus disse assim, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora, né? Ou a tua perna, ou o teu braço, tá? Jesus não está pregando aqui a mutilação, a automutilação, tá? Jesus não está falando disso, tá? Ele está apenas nos orientando a termos muito cuidado com aquilo que nós conhecemos que é a nossa zona de perigo, tá? E todos nós sabemos disso, tá? Todos nós sabemos disso. Quando a gente olha para a história da Bíblia, a gente vê a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva e Adão também deveriam passar bem longe daquele lugar. Da mesma forma que alguém, por exemplo, que é viciado em álcool, deve passar bem longe de bares ou de pessoas que estão comumente bebendo, para que ele não possa cair naquele erro ou voltar a beber novamente, tá? É questão de você ter cuidado, tá? Então, quando Jesus fala assim, olha, é necessário, arranca o teu olho, cuidado, tá? Qual é o teu ponto fraco? Todos nós aqui sabemos. Todos nós sabemos aqui. Você sabe, Deus sabe, Satanás também sabe qual é o teu ponto fraco, tá? E ele sempre vai atingir exatamente sempre nesse ponto. É só, Marcelo, rapidinho aqui, né? Eu costumo contar a história do sapo, né? Quem já tem mais de 50 anos aí, conheceu a brincadeira do sapo, né? Sapo? No interior a gente brincava disso, né? Ficava uma fila de meninas assim. O Guti quero? Sapo quer maçã, Guti quer. Aí até que o sapo ia chegando, entrava dentro da roda. E eu me lembro que quando eu era o sapo, né? Eu caçava na roda ali aquele menino que tinha um braço mais fininho, porque todo mundo segurava as mãos e a pessoa ia tentar sair de na roda, né? Eu caçava aquele que tinha um braço mais fininho, aquele menorzinho. Por quê? Porque ele era o ponto fraco da roda e eu conseguia fugir. O inimigo faz a mesma coisa com a gente. Ele fica olhando qual é o nosso ponto fraco para atingir exatamente ali. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Jesus disse, olha, cuidado, tá, com aquilo que é o teu ponto fraco, porque Satanás vai atacar exatamente nesse ponto aí. E se for necessário, Jesus aqui até usou uma linguagem exagerada, arranca o teu olho, tá? Não anda por esse caminho, não faz isso, tá? Não fala isso, não faz alguma coisa, te mantém afastado do perigo, porque quando nós estamos perto do perigo, nós estamos tendenciosos a errar. E aí eu vou usar, para finalizar essa parte, usando a frase do pastor Assad Bechara, ele repetia muito isso: ninguém se considere suficientemente forte no terreno de Satanás. Silvio, uma frase que eu gosto muito, né? A força de uma corrente é medida pelo seu elo mais fraco. Então, devemos ter cuidado com isso. Verdade. E quando eu estudei esse tema da lição, eu me lembrei muito de uma frase que eu vi assistindo um vídeo, alguma coisa do Rodrigo Silva, que ele disse que o cristão realmente ele tem que ser radical. Radical ao ponto de não se amoldar a esse mundo, de não ser complacente, conivente com algumas coisas. Por quê? Porque porque todo mundo faz o que você vai fazer também, né?
E tipo a assim, maioria, né? o que já é normal para alguns, mesmo sendo errado, que ele não venha a ser normal para nós. Que ele não venha a ter uma conotação de que é algo correto. Então, realmente, nós temos que ser radicais em tudo que já estiver deturpado pelo pecado. Porque o Espírito Santo ele nos dota de sabedoria para aqueles que o buscam, para a gente discernir o que é certo e o que é errado. E na maioria das vezes nós sabemos sim. A questão é que nós escolhemos um ou outro. Um ou outro. Nós já temos esse entendimento. Nós já estamos convencidos de que aquilo é errado. Mas o nosso querer vai falar alto. E esse querer, a gente tende a associar só o que é ruim. Mas não é. O nosso querer, se nós estivermos cada vez mais próximos de Deus, perto de Deus, buscando a Deus, ele vai ser tendencioso a escolher o que é certo. Né? Se a gente andar com Deus, sim. Porque nós vamos estar constantemente ouvindo a voz de Deus. Este é o caminho, andai por ele. Agora, se nós estivermos longe, nós não ouviremos nem mesmo os gritos do Espírito Santo. Marcelo, a irmã White, ela diz uma frase, né? Que eu quero citar aqui. Ela diz, olha, cuidado com as entradas da alma. O que é as entradas da alma? Os sentidos. A visão, o olfato, o tato. Cuidado com as entradas, os sentidos, tá? Que te aguçam a pecar. Se teu olho te aguça a pecar, cuidado, tá? Se é o teu olfato, se é o teu tato, seja o que for os sentidos, tenha muito cuidado, porque Satanás ele tem muitos anos de experiência, é astuto e sagaz, ele vai usar esses sentidos, essas fragilidades da tua vida para poder te fazer pecar. E Deus ele nos chama a controlar a nossa mente. Ele quer que a gente tenha o controle de nossas mentes. Ele não quer controlar. Agora, existe alguém que quer, Satanás. Ele quer tomar esse controle de nossas mentes. Através de quê? De situações, de ocasiões, de coisas que estão sempre ao nosso dispor através das janelas da alma, como alguns falam. É através do que a gente vê, do que a gente lê, né? Do que a gente assiste, do que a gente come, do que a gente ouve, do que a gente sente e por aí vai. Vamos lá, Silvinho, estamos quase finalizando. A lição finaliza, né, com a necessidade de perseverar. A própria Bíblia diz, né, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, perseverar até o fim. E aí cita o exemplo de Jacó, tá? Aquele rapaz que começou muito errado, mas ele conseguiu, por sabedoria divina, corrigir a sua vida. Mas Jacó passou por situações muito difíceis. Quando fugiu de casa, perseguido pelo seu irmão, ameaçado de morte. E agora que ele estava voltando, tá? Jacó estava tremendamente nervoso, com medo da reação do seu irmão para com ele, né? E aí, quando ele se encontrou com Deus, diz que ele lutou com Deus, tá? Você já pensou o que é você lutar com Deus? Ele se agarrou a Deus e disse, olha, eu não te solto enquanto tu não me abençoares. Eu não quero mais ser conhecido como usurpador, como o enganador, não quero. Eu quero ser conhecido como abençoado. E aí eu quero lembrar vocês de um outro personagem que a Bíblia cita, Jabez, né? Jabez significa aquele que provoca dor. Ele disse, olha, quem me dera Deus mudar a minha sorte. Não quero mais ser conhecido. Já pensou alguém olhar para você e dizer, você é que provoca dor? Que coisa triste, né? E aí, então, Deus mudou a sua sorte, o abençoou, como também Jacó aqui, citado no exemplo, Deus o abençoou, de tal forma que ele deixou de ser chamado Jacó e passou a ser chamado Israel, tá? Israel, abençoado de Deus. O microfone aqui para o Eliezer, antes dele falar. Jacó, ele estava sofrendo muito ali. Ele não estava só com o sentimento de medo do irmão matá-lo. Ali haviam vários sentimentos de culpa, de vergonha. E Jacó, naquela luta que ele teve ali com Deus, eu percebo, pelo menos eu acho, que ele estava desesperado. Ele estava mesmo muito aflito, necessitado ao extremo, que Deus resolvesse aquela situação, porque ele não conseguia mais viver com aquele problema, com aquele sentimento de culpa, de ter enganado o pai, o irmão.
E também com aquele medo também de ser morto. Que humano, quem é que não tem medo de morrer? E ali ele mandou um, mandou dois, mandou três com presentes adiante para quebrar, quem está pensando ele em quebrar a fúria do seu irmão. E a gente vê que no diálogo que ele teve com Deus, ele disse: Senhor, por favor, me abençoe. Ele queria, ali, ele não foi só um pedido de bênção, ali foi um pedido de perdão, foi várias coisas que envolviam aquela luta ali de Jacó com Deus. E nós, às vezes, também temos esses momentos, querer se livrar de uma dor, de um pecado, de uma situação, e às vezes a gente se fecha, não busca Deus, não busca auxílio de alguém. Mas Jacó, ele lutou corpo, alma e coração ali com Deus. Ele estava ali suplicando, ele estava ali em um momento, eu acho que era o último ato dele. E aí volta que a gente estudou na lição passada, em outros dias aqui, que nós temos que perseverar realmente, não desanimar, continuar, porque foi esse perseverar de Jacó na luta com Deus que fez com que aquela situação fosse resolvida, ele fosse perdoado do seu pecado. E ali o final da história mostra que quando ele viu seu irmão, quando eles se viram, ambos choraram, se abraçaram, se beijaram, se alegraram, e foi só bênção. E é assim que Deus quer para mim e para você. E mesmo em meio ao estado que você se encontra agora, seja lá qual for o problema, Ele quer que você e eu tenhamos esse encontro com Ele, onde a gente tem a oportunidade de pedir perdão, de se arrepender e de clamar a Deus por uma bênção, por uma novidade de vida. E Ele está disposto a fazer isso por mim e por você, assim como Ele fez com Jacó. Eliezer. Quando eu ouço sobre essa necessidade de perseverar, esse ano um texto tem falado muito forte para mim sobre esse ponto específico. Está lá no livro de Hebreus, né? O autor do livro de Hebreus, que a gente crê que é Paulo, né? Quando ele escreveu esse livro, a igreja ela já tinha passado por algumas décadas de existência. Lá no início teve aquele Pentecoste, aquela coisa linda, forte, todo mundo empolgado, a igreja unida. Só bênção, só glória, bênção, aleluia. né? Glória, aleluia. Mas ao passar dos anos, algumas coisas começaram a acontecer. Veio perseguição, veio morte, veio tortura, alguns perderam seus bens, muita coisa ruim aconteceu, né? E Paulo está fazendo uma recapitulação disso aqui no verso 32 do capítulo 10, quando ele diz assim, ó: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Paulo começa a citar vários crisóis pelos quais a igreja passou ao longo daquelas décadas, né? E aí, na sequência, ele diz assim, ó: mas não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Muito forte essa palavra de Paulo, né? Perseverar mesmo passando por crisóis. E ele dá uma dica aqui para isso, lá no início do verso, a primeira frase: lembrem-se dos dias passados. Isso me lembra muito o que Ellen White escreveu certa vez, né? Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Então, quando a gente fala de perseverar, esse texto de Paulo aqui fala muito forte para mim. Ele diz assim, só para fechar aqui os versos finais, né, que é chegando no verso principal que eu quero citar. Havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. Então, perseverar, e nos dias que nós vivemos ainda, viver pela fé é um desafio e tanto. Mas é o único caminho para a gente alcançar a bendita promessa da volta de Jesus. E a mensagem até dura um pouco do verso, porque diz assim, ó: e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Mas aí a gente conclui com um verso fenomenal, que isso ficou gravado na minha mente, e quase todo dia eu lembro disso.
E naqueles dias de desânimo mesmo que a gente tem de vez em quando, é esse texto que o Espírito Santo traz à minha mente, o verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. É óbvio que Paulo não está aqui tratando de forma pejorativa aqueles que se afastaram da fé. Paulo com certeza queria o retorno deles e a gente também quer. Mas o foco dele aqui está naqueles que ainda permanecem lutando para passar pelos crisóis e perseverar em meio a eles. E aí ele diz assim, olha, lembrem de uma coisa, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, a gente já veio de lá, nós somos da fé para a preservação da alma. Viver pela fé hoje é desafio, mas é o único caminho para a gente alcançar a bendita promessa da volta de Jesus. Não quer dizer que será fácil, né? Mas é o caminho. Vamos ficar em pé e orar? A todos aqui presentes, nossos amigos que estão nos vendo também em casa. Se você está passando por um crisol, uma dificuldade, mantenha-se firme. Deus jamais, a gente viu em lições passadas, Deus jamais vai permitir que você seja provado além das suas forças. Mas a Bíblia diz que junto com a provação, Ele também dará o livramento. Tá? Então permaneça firme, Deus há de sustentá-lo. Oremos. Bondoso Deus, te agradecemos, meu Pai, pelas boas lições aqui aprendidas no estudo da Tua Palavra. Que essas lições proveitosas, valiosas e verdadeiras possam, meu Deus, ficar gravadas na nossa mente. Impulsionar-nos, Senhor Deus, a mudarmos através do poder do Espírito Santo. E que cada dia, Senhor Deus, possamos compartilhar dessas verdades eternas aonde quer que formos. Esteja conosco na continuação da adoração desta manhã de sábado. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.